Shalom, povo de Deus, tudo bem com vocês, minha gente? Vamos para mais uma série de perguntas e respostas, tá? Vamos começar com o nosso manual, vamos pegar aqui uma oração e vamos dar entrada aí para as nossas perguntas e respostas. Sejam bem-vindos todos aqueles que têm interesse em conhecer mais do Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus. Amém? Shalom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio manual, tá, gente? Oração pela pátria e pela igreja, também pelo Papa. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, esta arquidiocese, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis, que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Você que estiver em casa, você depois desta oração, você pode rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma glória ao Pai, tá, minha gente? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá para a nossa 25ª pergunta. Depois da 24ª pergunta, onde falamos da grande promessa, né? Vamos agora para a 25ª pergunta, tá, minha gente? Para compreendermos melhor. Existe algum documento que estão descritas, consignadas, estas palavras, né? Então, tem uma carta, né, de Santa Margarida Maria, sua superiora, madre de Salmais, escrita provavelmente por volta de 1688. Esta carta, ela encontrava-se à vista do público, né, no convento da Visitação em Dijon, até 1789, e depois desapareceu, depois da Revolução Francesa, tá? Na bula de canonização da santa, confirma a autenticidade destas ações, né, destas palavras. Estas palavras de Jesus Cristo, né, se elas foram efetivamente, né, as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, sim, elas foram de Jesus Cristo a Santa Margarida, tá, sua serva. Depois, lá na pergunta 26, quais são os elementos da grande promessa? Os elementos, aqui, minha gente, dessa grande promessa, são 3. O objeto, o motivo e a condição. O objeto principal da grande promessa é a graça da penitência final, ou seja, a morte, né, minha gente? A morte, de preferência, vir quando estamos em estado de graça, né, para termos a salvação. Este motivo de excesso de misericórdia de Nosso Senhor, né, a condição para alcançá-la, é a prática da comunhão das primeiras sextas-feiras durante 9 meses seguidos, sem interrupção. Depois a continuação, tá, minha gente? Como falamos, a consagração. E temos muitas formas, muitos atos de piedade que vamos continuar. Depois, minha gente, lá na pergunta 27, deixa eu salvar aqui. Lá na pergunta 27, a chamada grande promessa significa a salvação automática de quem cumpre esse exercício? Não, minha gente, né? Não existe salvação automática, não. Isso daí depende de muitas coisas, né? A prática dos mandamentos, né? Da oração, das boas obras. Porque a grande promessa, ela deve ser entendida do seguinte modo: quem fizer as 9 primeiras sextas-feiras receberá graças para não morrer em estado de pecado mortal, né? E não morrerá em pecado mortal, desde que as tenha feito com intenção reta, de coração, porque o Senhor Jesus conhece o coração, né? O desejo, nosso desejo de viver sempre na graça dele.
e se fizer os seus esforços, né, minha gente, para ter uma vida virtuosa, né? É necessário, né, ter a intenção de viver uma vida estável, né, sempre buscando praticar os mandamentos, né? Nenhuma promessa pode substituir o seu esforço, né? De que? De amar a nosso Senhor, né? Ele quer as suas criaturas racionais, né, também livres, mas através de seu amor. Vamos continuar. Então, uma coisa assim que é interessante falar. Muitas pessoas podem começar a fazer, se elas não forem, elas têm que voltar tudo de novo, tá? Se alguém fizer as 9 primeiras sextas-feiras, depois também viver fora da prática, né, de não viver nos mandamentos, de não se preocupar com a sua salvação eterna, não atender, né, todas as condições que são requeridas, essa pessoa ela está se arriscando a perder a sua salvação, tá? Então, é preciso lembrar que devemos implorar, tá? Continuamente, a graça de perseverar, de continuar até o final das nossas vidas em orações, tá? Pois, 28, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus pode ser desvirtuada? Pode, minha gente, tá? Como qualquer outra devoção. Este risco que é corrido, né, por se tratar de amor, né, pode ser confundido, muito confundido com naturalismo, com sentimentalismo, né, e com esse relativismo que temos hoje, né, erroneamente, tá, gente? Porque isso é muito errado, as pessoas confundem muito, tá? E aí, em vez da pessoa ter realmente uma devoção, ela tá naquele sentimentalismo, não é isso, tá, minha gente? Ela pode ser sim. Ela pode ser desvirtuada, sim, nunca esqueça disso. Pergunta 29. Qual é o perigo do sentimentalismo? Minha gente, o sentimentalismo excessivo, ele vai te prejudicar de todas as formas, né? Ele prejudica a sua razão, seu raciocínio. A piedade, ela se torna muito adocicada, negligente e amolecida. O que leva o quê? É se soltar as cordas de você mesmo, né? Você vai começar aqui. Você vai achar tudo comum, né? Tudo simples e tudo normal. E aí é que está o problema do sentimentalismo, né? Ele meio que deixa as coisas de Deus, né, parecendo coisas do mundo, e não é isso, né? O sentimentalismo, ele tem que ser evitado de toda forma, e sempre lembrando que temos que fazer o esforço de buscar a santidade para termos os dons do Espírito Santo de inteligência e discernimento, tá, minha gente? Para quê? Para este sentimentalismo não atrapalhar a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, tá? Essa vida de piedade, né, sempre buscando uma lógica, uma coerência, né, no pensar, no agir, né, sempre cultivar, principalmente, o amor e seus princípios, né? Então, antes de buscarmos a Deus, né, e suas consolações, sempre devemos fugir, né, de ficar em cima do muro, né, parcialmente, né, na consideração ali das virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo, né. Como tudo nele é perfeito, devemos sempre adorá-lo, não apenas em a sua mansidão que ele tanto fala, né, porque ele é inigualável, minha gente, ele é perfeito, né. Ele é o nosso Deus, mas temos que lembrar também em seu ódio ao pecado, né? Jesus Cristo, ele abominava o pecado e a maldade, ele sempre falou do pecado e da maldade, tá? 31ª pergunta, a mansidão está no centro da devoção ao Sagrado Coração? Claro que sim, minha gente, né? Tanto que muitos teólogos, né, tentaram enumerar fundamentos bíblicos, né, para esta devoção aqui. E apresentam em primeiro lugar aquela comovente exortação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei paz para as vossas almas. Tá? Você vai ver lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. Inclusive hoje temos esta leitura, tá? Na palavra do dia, no Evangelho explicado. Tá? Se vocês quiserem saber mais, corre lá, que também está lá no YouTube. Minha gente, aqui no YouTube, né? Pergunta 32. É 32 mesmo, minha gente? Tenho certeza que é 32. Então, nosso Senhor, apesar de ser manso e humilde, ele foi odiado durante a sua existência terrena. Sim, ele foi odiado, apesar de ele ser manso e humilde, ele foi muito odiado, né? Por quê? Minha gente, apesar dele ter sido, né, manso e humilde, conforme São Pedro, né,
diz o seguinte, lá em Atos, né, no capítulo 10, versículo 38, se você quiser conferir, tá, minha gente? Ter passado a vida fazendo bem, né? Jesus Cristo, ele passou a vida fazendo bem. Ninguém foi mais odiado que nosso Senhor Jesus Cristo, minha gente. Ninguém foi mais odiado que nosso Senhor Jesus Cristo. Foi muita raiva, muito ódio, né? Muito. Então você não espere outras... Se você é discípulo de Jesus, não espere ser bem tratado, não, tá? Você pense só nele, tá? Então, Jesus Cristo, ele também uma vez falou o seguinte, se o mundo vos odeia, sabei que antes que vós, né, odiou-me a mim, odiaram-me sem motivo, né? Então, a nosso Senhor se aplica o que a si mesmo Davi afirmou. Com palavras de ódio me cercaram e sem causa me fizeram guerra. Em paga de meu amor, acusavam-me. Deram-me males em troca de bens e ódio em troca de amor que tinha lhes dado. Você vai ver em Salmos, lá no Salmo 108, no versículo 5. Por isso foi crucificado, né, minha gente? Lá na pergunta 33, se o nosso Senhor foi odiado, o divino coração não pode ser também objeto de algum ódio injusto? Claro que pode, minha gente, né? O discípulo ele não é maior do que o mestre. O devoto do Sagrado Coração de Jesus deve estar preparado sempre para fazer frente de maneira corajosa e sempre confiante ao ódio dos maus. Na pergunta 34, podemos adorar também as indignações do coração divino contra o mal? Podemos, pois todas as manifestações de nosso Senhor Jesus Cristo são igualmente adoráveis. O Evangelho apresenta várias passagens nas quais Jesus manifesta indignação, por exemplo, contra os fariseus e os escribas hipócritas. São Pio X, ele observou a este propósito. Se seu coração desdobrava mansidão para as almas de boa vontade, soube igualmente amar-se de uma santa indignação contra profanadores da casa de Deus, contra os miseráveis que escandalizavam os pequenos, contra as autoridades que esmagam o povo sob o peso de cargas pesadas. Na última pergunta, acho eu que é a última pergunta, 35. Podemos esperar a vitória do coração de Jesus? Sim. A esperança de sua vitória constitui, aliás, uma das principais características da devoção. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu a Santa Margarida: eu reinarei, apesar de meus inimigos e de todos aqueles que se opuserem contra esta devoção. Pergunta 36. O que devemos pedir especialmente ao Sagrado Coração de Jesus? Nós podemos pedir o que nós quisermos, mas a nossa santificação e a dos que são os mais nossos, que nós mais amamos, são mais caros, tá, minha gente? Podemos pedir pela santificação destes, tá? Podemos também orar muito por todos aqueles que temos interesses temporais, né, ou pessoais, aqueles que queremos bem, desde que não prejudiquem a salvação eterna nossa e nem deles, né? Sempre devemos pedir, sobretudo, sua glória, isto é, triunfo da igreja e a salvação das almas, né? Principalmente as que estão por aqui, também no purgatório, sempre devemos orar pelas almas do purgatório. É uma decorrência do primeiro e maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso comporta o desejo ardente de que o coração de Jesus ele ponha fim, né, a esta crueldade, esta crise atual que atinge ao mesmo tempo o terreno religioso, né, e a esfera do tempo, temporal, né. A esperança do Papa Pio XI, né, do 11º, tá? Na hora por ele estabelecida, Deus se erguerá e destroçará todos os seus inimigos. Salmos 67, versículo 2. O coração de Nosso Senhor, ele se deixa comover por súplicas, por sacrifícios da sua igreja, e com certeza sua oração vai ser ouvida, ele vai se comover e ele dirá sim, tá? Que a esposa que geme a seus pés divinos, sob o peso de tantas dores e males, grande é a tua fé, faça-se como queres. Esta obra é um resumo, tá? Tudo que falamos aqui
das páginas do livro. Eu disse que eu ia falar para vocês, né? O Estandarte da Vitória, tá? A devoção ao Sagrado Coração de Jesus e as necessidades de nossa época, tá? Escrito pelo especialista Péricles Capanema Ferreira e Melo, tá? E também distribuído pela Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Se você quiser ver este livro, ele é muito interessante. Vou deixar para vocês aqui oferecimento diário, como sempre, e até a próxima, minha gente. Nosso bom Jesus e o seu Sagrado Coração.